Olá a todos, mais um vídeo de leituras lidas e aqui eu trago a vocês Juan Solo, de Alejandro Jodorowsky e do artista George Bess, certo? Publicação da editora Conrad. Antes de começar o vídeo, como é de praxe, venho pedir humildemente a ajuda de quem acompanha o canal, de quem gosta do canal, de quem curte nossas avaliações, nossos vídeos. Por gentileza, quem quiser pode contribuir com quanto puder e quando quiser, certo? Através do Pix quadro.a.quadropé@gmail.com quadro.a.quadropé@gmail.com. Vou botar na descrição desse vídeo, certo? Nosso e-mail, que também é o e-mail de contato para o canal, e o nosso Pix. Desde já fico muito grato. Vocês podem contribuir quanto quiserem, quando quiserem, sempre que puderem, certo? E sem mais delongas, vamos ao vídeo aqui. Eu mostro a vocês esse gibi lançado pela editora Conrad, Juan Solo, certo? Por Alejandro Jodorowsky, o grande diretor, artista, escritor, certo? Tarólogo, mago chileno Alejandro Jodorowsky e o desenhista, certo? O artista gráfico George Bess. Nessa belíssima edição capa dura, formato europeu, lançado pela editora Conrad em outubro de 2022. 228 páginas com na íntegra a história Juan Solo, que foi publicado originalmente na França, certo? Pela editora Les Humanoides Associados, certo? Entre 1995 e 1999, certo? Aqui nós temos acesso a essa edição aqui, que mostra a história em toda a sua grandeza, certo? Ela começa, minha gente, com o protagonista sendo crucificado, certo? Sendo crucificado e pedindo, certo? Para ser sacrificado, não é? Desafiando assim a vontade de Deus. Ou seja, já começa tenso, já começa pesado o gibi, certo? Nessa pegadinha aí. E aí nós vamos ver a vida de Juan Solo desde o seu nascimento, certo? Numa cidade pobre, né? Nós vemos ele nascer e ser rejeitado quando criança por ele ter um rabo. E aí ele é criado, né? Cuidado e criado pela anã travesti meio litro, certo? Que tira ele do lixão, e aí nós vemos todo o seu crescimento, certo? Todo o sofrimento por que ele passa, até ele se tornar um exímio criminoso, certo? Não há ética, não há moral, não há assim, você não vai ter requisito de moralidade no personagem. É apenas o que ele é. Como ele próprio diz em seu próprio nome, ele está só, ele é Juan Solo, certo? E aí nós vemos uma série de atrocidades, é por isso que eu digo, e o gibi, sabiamente, é recomendável para maiores de 18 anos, certo? Ou seja, se você é sensível a coisas como violência contra mulheres, certo? Etc. Não lê esse gibi. Violência, não é? É extremamente violento esse gibi, mas ele não é legal por causa disso. O Jodorowsky, ele põe as cartas da mesa. Enquanto nós estamos lendo que parece ser uma história de mafioso, de crime, certo? Com uma pegada de ação, ele nos leva então para uma jornada espiritual. O excelente texto no final, certo? No pós-fácil, aqui ele está lutando contra os capangas pelado por causa de um ritual de inicialização, e ele luta com os capangas nessa nova gangue que ele entrou. Ele precisa tomar banho junto e todo mundo vê que ele tem um rabo. Isso causa estranheza entre os mafiosos e é lógico uma briga entre eles. Mas logo depois as brigas são deixadas de lado porque o chefe deles, o velho, diz: não, ele ganhou o direito de estar conosco e ele ficará. Ele atua junto ao primeiro-ministro de um país tomado por uma ditadura, certo? Militar. Não à toa o Jodorowsky é chileno, latino-americano, certo? Então ele bota essa roupagem na história e aí ela vai se desenrolar a partir daí, certo? Cara, é o seguinte, sabiamente, como eu estava dizendo, um pós-fácil de um escritor chamado Claude
Ecken, ele fala que você pode comparar o João Solo a um cachorro muitas vezes, certo? Tanto em suas atitudes como no seu, na sua psique, etc. Eu achei essa sacada muito boa, certo? Porque quando ele é criado por conta do rabo e a anã é travesti, ela dá para mamar numa cadela, certo? E todos esses motivos vão estar recorrentes ao longo de todo o gibi, certo? Que tem bastante crueldade, certo? Bastante coisas fortes, certo? E a tensão sempre no alto, não é? Então, assim, eu também não vou fazer o seguinte, que é comentar os pormenores. Vai ter spoilers eventualmente no que eu vou falar, certo? Mas eu não vou dar os detalhes, porque aí cada experiência de cada leitor se torna única, certo? Eu também não vou... O que é João Solo, afinal de contas? É a história, certo, de um homem que ele não tinha nada, conquistou as coisas, certo? E aí ele perde essas coisas, certo? Ele vai e faz sexo selvagem, por exemplo, com a mulher desse primeiro-ministro, certo? E aí depois começa a derrocada dele numa verdadeira revelação de tragédia grega que acontece. Aí eu não vou revelar mesmo, certo? Para poder não estragar a surpresa. É uma coisa muito chocante, edipiana, eu diria, certo? E aí começa a toda derrocada do personagem João Solo, que se entrega, certo? E ele não quer, mas ele cometeu um negócio muito ruim. Ele entrega sua alma, certo? Ele não tem mais o desejo de continuar. E aí ele vai e começa uma espiral de derrocada. É muito engraçado que quando ele chega, por exemplo, no deserto, ele tem diamantes apenas para trocar. Só que os locais, eles não veem. Para que eu vou usar isso aqui no meio do deserto? Eu preciso de comida, preciso de água, preciso de locomoção, preciso de abrigo. Então os diamantes que ele tanto carregava viram moeda de troca para uma mula, água e charque, certo? Uma fortuna em diamantes. Para vocês verem que o quanto é relativo o valor das coisas, né? Quanto vale isso, quanto vale aquilo, depende sempre das circunstâncias em que elas se encontram. É uma medida social, certo? E aí vai toda a jornada espiritual do João Solo, que se torna o guia espiritual de uma comunidade, enquanto ele é procurado, certo, pela sua traição ao primeiro-ministro, não é? E aí nós temos toda a revelação espiritual que se encontra com ele. Ele sofre muito para depois ele ver, ele se lamentar do que aquilo que ele não teve, outras pessoas precisam ter, certo? Ele vai encontrar isso, ele se sente penalizado quando, por exemplo, é dado de mamar a ele para ele terminar o jejum que faz por conta da vasta seca que se encontra na região. É um relato sobre pobreza, degradação, certo? O quanto nós, como humanidade mesmo, vamos caminhando, certo? É a jornada desse cara, desse João Solo, que não é herói, não é vilão, é só um cara que teve que fazer certas coisas, não é? Porque foi imposto para ele. E aí também uma redenção, certo? Uma redenção espiritual, uma redenção, digamos assim, da sua mente. A arte, esse gibi aqui, quem viu o filme Jodorowsky Dune, né? Muito bom, tem até no YouTube, pode ver que João Solo seria seria um filme de Jodorowsky, só que aí ele sabiamente, tudo que não vira filme dele, ele pega um artista fuderoso, aqui é o texto de Claudio Ecken, certo? E faz um gibi, certo? No caso aqui, a arte fica por conta do George Bess, que faz simplesmente uma arte fantástica, certo? Um bom excelente trabalho de arte e cores, certo? Que aqui no deserto, por exemplo, as cores ficam mais quentes, né? Você sente o calor do local, certo? Nas paisagens desérticas que o George Bess desenha quando o João Solo se encontra no seu pior momento, certo? E todos os outros momentos aí, as cores, toda a arte belíssima de George Bess, é um verdadeiro herdeiro espiritual do papel que Moebius tinha ao fazer os gibis do Jodorowsky, certo? Muito bom, muito recomendável, muito apreciável, uma história que eu não posso descrever, apenas sentir. Excelente João Solo essa viagem, certo?
Mais uma vez termino o vídeo pedindo encarecidamente quem puder contribuir com o canal, contribua através do Pix quadro.a.quadropé@gmail.com, quadro.a.quadropé@gmail.com. Vou botar na descrição do vídeo o e-mail para colaboração. Quem puder, quem quiser, quanto puder, vou ficar grato, certo? E concordam, discordam, diga o que acharam nos comentários, se inscrevam no canal, aperte o sininho de notificações. Obrigado a todos pela paciência e saudações.